e minha irmã, sejam bem-vindos no nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje nós vamos meditar um texto da carta de Tiago, texto que nos fala sobre um tema muito importante, fé e favoritismo. Vamos direto para o primeiro versículo da leitura de hoje. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Nesse versículo, Tiago já deixa bem claro qual é o tema que ele vai tratar nesta parte da sua carta. Ele coloca em antítese, ou seja, em contraposição, a fé e a acepção de pessoas. Prestemos atenção que ele diz, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas. É muito importante considerar que para Tiago, assim como para os outros demais autores do Novo Testamento, a fé não é simplesmente uma fantasia ou uma disposição interna dirigida a Deus. Ela é também uma disposição interna, mas que se traduz, que se manifesta na sua verdade, no modo como se vive essa fé. Aqui Tiago, portanto, ao contrapor fé e acepção de pessoas, ele já nos deixa entender que algo está acontecendo na comunidade para a qual ele escreveu. E aquilo que está acontecendo gera uma incoerência. Ou seja, os membros da comunidade dizem ter fé, mas se comportam em um modo não coerente com a fé que eles têm. Se nós olharmos os versículos 2 e 3, veremos que o problema está num certo favoritismo atribuído positivamente aos ricos e a negação dos pobres. Os ricos são indicados como aquele que usa anel de ouro, roupas bonitas, e o pobre aquele como que usa roupa surrada, a roupa suja. O versículo 4 nos ajuda a aprofundar um pouco mais. O favoritismo não é do rico em relação ao pobre. O favoritismo é de vários membros da comunidade que, diante do apresentar-se do rico, tem para com esse rico uma reação de acolhida, positiva, de reverência. Mas quando se depara com o pobre, tem uma reação de rejeição, de desprezo e de distanciamento. O versículo 4 nos ajuda a entender um pouquinho como é que ocorre esse favoritismo. Com duas perguntas. Não fizestes então discriminação entre vós? A discriminação entre vós é o fator externo, é aquilo que é visível. Chegou um rico, alguns membros da comunidade favorecem a presença desse rico. Chegou um pobre, alguns membros da comunidade desprezam esse pobre. Então, a discriminação é o fator visível, aquilo que se vê na comunidade. Mas essa discriminação, ela carrega por trás algo interno, que gera a atitude de quem favorece o rico e despreza o pobre. Ou seja, uma divisão. Qual é a divisão? Essa divisão é o que nós chamamos hoje normalmente de incoerência. A pessoa diz ter fé e, de certa forma, acredita sim em Deus, mas não consegue adequar a sua vida à fé que diz ter. Logo, nessa divisão interna, ela faz juízos injustos. O que são esses juízos injustos? Ela julga a partir do fator externo, o anel de ouro, a roupa do rico, favorecido, a roupa suja do pobre, desprezo. Ela julga a realidade a partir de uma mentalidade característica da sociedade da época, que tendia, sem dúvida nenhuma, a desprezar o pobre e a valorizar o rico. Diante dessa divisão que a pessoa de fé vive, que gera uma discriminação na comunidade, o próprio Tiago nos coloca aqui numa outra comparação, numa outra antítese entre os critérios de Deus e os critérios humanos. Ele diz com muita clareza, não escolheu Deus os pobres deste mundo. Quando ele diz deste mundo, ele quer deixar bem claro que não está falando de um pobre idealizado, bonito, que gostaríamos de ajudar, mas que nunca nos encontramos com ele. Ele está falando do pobre real, material, aquele que de fato tem dificuldades, aquele que é privado de melhores condições na sua vida, que por isso se encontra, por exemplo, com a roupa suja, não porque lhe falta higiene, mas porque lhe falta condições de ter roupas limpas, roupas melhores, de ser
ele mesmo mais asseado. Então, os pobres desse mundo são o pobre concreto, real. Tiago tem uma grande preocupação com nos ajudar a olhar para a realidade assim como ela se apresenta. Pois bem, estes pobres, privados, numa condição precária, são aqueles que Deus reconhece como ricos na fé e herdeiros do reino. Deus não trabalha com o critério típico da sociedade da época, que ainda continua fortemente presente na nossa sociedade, que é a partir da aparência, a partir da posição social, a partir de uma condição econômica elevada. Deus olha a partir de outros critérios. Quais critérios? O critério fundamental é aqueles que o amam. E como é que nós identificamos quem ama a Deus? O próprio Tiago nos ajuda a entender nos versículos 8 e 9, também ali fazendo uma comparação. Se cumpris a lei régia conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estás agindo bem. Ora, o que é essa lei régia? É uma referência aos mandamentos, aos ensinamentos de Deus, que são sintetizados no mandamento do amor ao próximo. Mas por que ela é régia? Porque ela é a sublime, é a lei que sintetiza e diz o sentido mais verdadeiro da expressão da nossa fé enquanto prática de vida. Logo, se a nossa fé não leva a um agir condizente, coerente com aquilo que acreditamos, e aquilo que acreditamos deve ser educado segundo os critérios de Deus, então nós não amamos a Deus. O contrário disso vem exatamente no versículo 9. Se faz acepção de pessoa. Acepção de pessoa que é um pecado, ou seja, é um desrespeito à lei do Senhor, não só como legalismo, mas a expressão do não amor a Deus. Em síntese, o que Tiago quer nos dizer é o seguinte, que se participamos da comunidade porque temos fé em Deus, então o nosso viver deve se adequar aos critérios de Deus, que não olha a estética, não olha a posição social e não olha a condição econômica. Olha de fato o homem e a mulher reais que precisam de ajuda e que também eles, tendo fé, são reconhecidos como nossos irmãos e nossas irmãs. O contrário disso, o favoritismo, no final de tudo, é uma traição ao próprio Deus e um testemunho negativo da fé que se recebeu. Tiago, portanto, nos convida a uma fé coerente, a uma fé atuante, uma fé que de fato possa testemunhar Deus, não só com as palavras, mas a partir do nosso agir e do nosso viver.